Pois bem, pessoal, retomando então a continuidade, nesse momento nós vamos inaugurar uma nova linha de pensamento e um novo conteúdo, melhor dizendo, que trata da intervenção do Estado no domínio econômico. Para a execução dessa aula, nós iremos nos centrar na obra do José Carvalho Filho, Manual do Direito Administrativo. Todavia, nós vamos pegando também alguma coisa lá do Alexandre Maza. Então, pessoal, é um tema gostoso e eu foquei nele principalmente por esse momento de pandemia e que a gente vê o Estado tendo que agir, o Estado tendo que intervir, o Estado tendo que atuar. É muito interessante nós vermos como isso acontece na prática. Eu havia pensado no primeiro momento em tratar agora de licitações de contratos. Todavia, é um tema que eu acredito que demanda mais do que 2 semanas, ficaria muito corrido, então preferi deixar ele para a segunda avaliação. Antecipei, peguei a intervenção, que é um assunto mais curto, que é um assunto mais fácil de digerirmos, de aproveitarmos agora na primeira avaliação ainda. Então, intervenção do Estado no domínio econômico. Como que o Estado participa da economia? E aqui nós vamos começar com essa aula tratando de aspectos introdutórios. Nós vamos analisar como isso se deu. E essa é uma viagem histórica bem rápida mesmo. Primeiro ponto, então, quando nós falamos de intervenção do Estado no domínio econômico, nós começamos inexoravelmente lá no final do século XVIII, no Estado moderno, tratando de Adam Smith, tratando de liberalismo econômico, tratando de não intervencionismo, de ausência de regulação estatal. Basicamente, a ideia de liberalismo econômico foi alicerçada na obra A Riqueza das Nações, de 1776, do Adam Smith. Qual era a tônica por trás das ideias de Adam Smith? O Estado não deve intervir. O Estado não deve se meter nas relações dos particulares e tampouco na ordem econômica. O Estado deve deixar a mão invisível do mercado equilibrar as relações. Então, na visão do Adam Smith, cada indivíduo deve ter liberdade de promover seus interesses, porque ninguém melhor do que ele para avaliá-lo. Observem só, a ideia é simples, a ideia parece ser muito boa. Deixe que cada um cuide da sua vida. Deixe que cada um se destaque na área que tem talento, deixe que cada um empreenda, execute a livre iniciativa da forma que entender mais adequada. Por quê? Porque o mercado encontraria um equilíbrio. O mercado se autorregularia. Então, na visão do Adam Smith, não cabe ao Estado interferir ou regular a economia. O Estado é um mero observador. Ele não age. Ele observa o que está acontecendo e não interfere. Por quê? Porque cada particular sabe o que é melhor para a sua vida. Cada um sabe como buscar aquilo que melhor lhe aprouver. Além da obra do Adam Smith, em 1776, nós vamos ter uma outra obra que vai reforçar essa concepção, que é Stuart Mill, na obra da Liberdade, já em 1859. O que o Mill faz? O Mill ele busca em Rousseau valorizar os aspectos naturais do homem, com enfoque principalmente no aspecto racional. O homem é um ser divino, inteligente por natureza, ele tem capacidade. Então, essa visão aprofundada de naturalismo de Rousseau faz com que ele reforce no aspecto econômico o que o Adam Smith ia dizer. Basicamente, o quê? Que ninguém melhor do que o próprio indivíduo para tutelar os seus interesses. Basicamente falando, o Estado ele deve atuar em áreas específicas, mas a economia não é uma delas. A ordem econômica deve ser deixada nas mãos da iniciativa privada. Então,
Três aspectos servem de base para o Mill sustentar suas argumentações. O primeiro eu acabei de falar, que quem é o principal interessado? É o indivíduo. É o indivíduo que sabe aquilo que melhor lhe aprouver, lhe compete. Segundo aspecto, se o Estado começar a pegar atividades na ordem econômica, ele vai ficar sobrecarregado e não irá dar conta de tudo. E, finalmente, reforçando o aspecto racional do Rousseau, o aspecto natural, de dinâmica do indivíduo, quando o indivíduo, no aprendizado da defesa dos seus interesses, atua, ele acaba ampliando a sua educação mental, ele acaba se tornando mais capaz. Então, três aspectos sustentam a tese do Mill. Primeiro, cada indivíduo tem o maior e o melhor interesse em tutelar seus próprios interesses. Segundo, o Estado não teria condições de regular a economia sem ficar sobrecarregado. Terceiro, é critério de desenvolvimento racional deixar o homem cuidar dos seus próprios interesses. Essa é a visão do Stuart Mill. Pessoal, se sustenta. Observem que há um crescimento hoje de liberalismo econômico, de teses liberais, um neoliberalismo econômico. Agora, naquela época, quando nós falamos de liberalismo econômico, se vislumbra na doutrina muitas críticas, alegando basicamente que, em cima dessa política, nós vamos ter o privilégio à burguesia, nós vamos ter favorecimento às classes dominantes, nós vamos reforçar o abismo social, nós vamos ter ricos mais ricos e pobres mais pobres. Então, aquilo que serviria como liberdade do indivíduo acaba servindo como um mecanismo de submissão da grande maioria. Nós vamos ter alguns grupos que vão ter os meios de produção e nós vamos ter a grande massa que será forçada a se submeter. Então, o liberalismo econômico foi importante? Foi. O liberalismo econômico foi bom para todos? Não. Segundo a doutrina, nós vamos ter alguns pequenos nichos favorecidos, a elite dominante, os donos dos meios de produção, esses sim vão ficar mais ricos, todavia a grande maioria da população vai ficar à margem. A grande maioria da população não irá conseguir ter o sucesso econômico previsto pelo Adam Smith ou pelo Stuart Mill. A ideia de que o homem iria se tornar mais dinâmico, a ideia de que o homem iria racionalizar, ela não pode ser vista de maneira equânime, na medida que, enquanto alguns iriam ter muito tempo para se desenvolver, acesso à educação, acesso a uma boa alimentação, a descanso, a lazer, a grande maioria estaria submetida a jornadas exaustivas de trabalho, não teria condição de se profissionalizar, de se capacitar, sofreria com doenças e por aí vai. Então, o abismo social acabou ficando caracterizado. E a tese do Stuart Mill de que no pior cenário valeria mais a pena o homem ter liberdade do que ser regulado, do que ser fiscalizado pelo Estado, também não se sustenta. A grande maioria da população passou a exigir uma intervenção do Estado, que o Estado saísse da sua passividade e tomasse uma providência na ordem econômica. E isso nos abre a ideia de um modelo interventivo. Então, o Estado abandona o papel de espectador para entrar no papel de ator do cenário econômico. Por quê? Porque começam a se questionar, como eu lhe falei, algumas questões, como a ausência de uma política a ausência de uma política interventiva, a falta de atuação do Estado. Por que determinados grupos tinham tudo e por que a maioria da população não tinha nada? Então começam a surgir os primeiros movimentos sociais, novos filósofos ganham